Sejam muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos de 35 a 48. Testemunhas da ressurreição. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Na Eucaristia recebemos Jesus ressuscitado, e é Ele quem nos capacita a traduzirmos seu amor em gestos concretos de liberdade e vida para todos os nossos irmãos. Meus amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, os versículos deste domingo revelam, por um lado, as dificuldades encontradas em crer na ressurreição de Jesus e, por outro, a missão que a comunidade recebe de levar o testemunho a todas as nações, começando por Jerusalém. Primeiro, podemos perceber as dificuldades em crer na ressurreição. Os versos 35, ou o verso 35, serve de ponte entre dois acontecimentos. O episódio dos discípulos de Emaús e o que vem a seguir. Para Lucas, não basta o testemunho de 2 discípulos. A comunidade toda vai entrar em contato com Jesus ressuscitado. O evangelista insiste neste aspecto. As comunidades às quais seu evangelho se destinava eram formadas predominantemente por pagãos, influenciados pela cultura grega. Esta, entre outras coisas, desprezava a matéria, no caso, o corpo. Por causa desse dualismo grego, tinham dificuldades em aceitar a ressurreição de Jesus. A cena se passa de noite, enquanto os discípulos de Emaús relatam o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Pode ser que não se trate somente da noite em seu sentido comum, mas, sobretudo, da noite das dúvidas, que impede os discípulos de enxergar com olhos da fé. Então Jesus abriu os olhos dos discípulos para entenderem as Escrituras. Jesus aparece no meio deles e os saúda: a paz esteja com vocês. Temos aqui a coroa do anúncio feito pelos anjos por ocasião do nascimento do Messias. Estão lembrados? Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Também o cântico de Simeão, para iluminar os que vivem nas trevas, para guiar nossos passos no caminho da paz. Os discípulos ficam assustados e cheios de medo. Pensando, está vendo um fantasma. Lucas relata a perplexidade dos discípulos e, ao mesmo tempo, estimula as comunidades a perceber que, sem a ressurreição de Jesus, a nova história, por ele trazida, acaba num beco sem saída. É por isso que insiste na ressurreição do corpo e como um dado concreto, real e palpável. O ressuscitado não é fruto da fantasia de alguns, mas é o próprio Jesus terrestre, que vive uma realidade e dimensão novas, capazes de ser comprovadas pelos que estiveram com ele. Os discípulos são convidados a olhar, tocar, constatar, e Jesus lhes mostra as mãos, os pés, e come um pedaço de peixe grelhado, o arroz e o feijão do povo simples. O ressuscitado possui identidade corpórea. Ele diz: olhem minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam, um fantasma não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Lucas nos relata que os discípulos ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Isso nos surpreende, mas ao mesmo tempo nos alerta para o fato de que a fé em Jesus ressuscitado não é algo superficial e de momento, alegria e surpresa, mas uma adesão duradoura que leva ao testemunho. No segundo ponto, crer para ser testemunho. A ressurreição de Jesus é o ponto central de toda a Bíblia e o projeto de Deus. Como ele diz, são estas as coisas que falei quando ainda estava com vocês. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, dos profetas, dos salmos. Vejam que Jesus é o grande intérprete da vida, ou seja, da Bíblia. Da vida também, claro.
E é a partir dele que toda a Escritura, lei, profetas, salmos, adquire sentido e coesão. Tal é o sentido da expressão Jesus abriu os olhos dos discípulos. Ele ressuscitado é a chave de leitura de toda a Bíblia. O Evangelho de hoje termina com a afirmação de Jesus: vocês são testemunhas de tudo isso. O tema do testemunho dos discípulos é muito importante para Lucas, pois é a partir disso que o anúncio do ressuscitado chegará nos Atos dos Apóstolos, aos confins do mundo, testemunho e universalidade da salvação que vão chegar até mim e você. No nome do Messias serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. É assim que os seguidores darão continuidade à história e à sociedade novas trazidas por Jesus, proclamando que a sociedade injusta não conseguiu anular o processo de vida e liberdade que ele trouxe. Por isso, continuamos com a vida, anunciando o Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição.